Mistério. Jovem pede ajuda para entender texto estranho. Eu recebi uma mensagem de um dos meus inscritos, pedindo para explicar duas passagens bíblicas, que à primeira vista parecem ser contradizentes. Curiosamente, essa mesma dúvida também foi levantada por uma moça na internet, que pediu ajuda para entender esses textos bíblicos, que parecem dizer coisas diferentes. E de fato, quando olhamos superficialmente, eles parecem bem estranhos ou contradizentes. Eu sou o evangelista Orly Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. E hoje eu estarei fazendo uma exposição bíblica muito importante, algo relevante para as nossas vidas e profundamente revelador. Agora inscreva-se no meu canal, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem impactante, reveladora, com o maior número de pessoas possível. O texto está em duas passagens aparentemente, que dizem coisas diferentes. Em 2 Samuel 24, está escrito que "E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e Judá." Já em outra passagem bíblica descrita em 1 Crônicas 21, nós lemos que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E agora surge o mistério. Afinal, quem incitou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? As duas passagens contam o mesmo acontecimento, mas uma atribui a Deus e a outra ao diabo. E é justamente aqui que entra a beleza da exegese e da revelação espiritual. Para entender isso, nós precisamos primeiro perceber o cenário espiritual de Israel naquele tempo. O povo estava em pecado, e o texto de Samuel começa dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esse termo mostra que Deus havia se entristecido e decidido corrigir a nação de Israel. Quando a ira de Deus se acende, não significa que ele se torne injusto, mas que a sua santidade exige uma correção. É o momento em que Deus retira sua proteção para permitir que a consequência do pecado produza o arrependimento. E é nesse ponto que entra o papel de Satanás. Em Crônicas, lemos que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. O que aconteceu é simples. Deus permitiu a ação do inimigo como instrumento de prova e de juízo. É o mesmo princípio que vemos no livro de Jó. O diabo só age dentro dos limites da permissão divina. Deus não atenta, mas permite que sejamos provados. O verbo usado para incitou no hebraico é sut, que significa impulsionar, mover e instigar. Quando aplicado a Deus, significa que ele permitiu. Quando aplicado a Satanás, significa que ele agiu. Ou seja, Deus acendeu a ira e autorizou o processo, mas Satanás foi quem se levantou para agir. Um representa a soberania da permissão, o outro representa a execução da tentação. Essa diferença é fundamental. Quando Deus acende a ira, ele reage ao pecado humano e decide tratar o erro. Quando Satanás se levanta contra, ele tenta explorar a brecha que o pecado abriu. Deus não tenta o homem, como está escrito em Tiago 1,13. Deus a ninguém tenta, o tentador é o diabo, mas ele só pode agir se houver espaço para permissão. Agora você se pergunta, e qual foi o erro de Davi? O erro não foi simplesmente numerar o povo. O problema foi o motivo. Davi estava movido pelo orgulho, pela autossuficiência, querendo medir a força do seu reino em números humanos, e não mais depender da força divina. Era como dizer, vamos ver o tamanho do meu poder. Isso era uma forma de tomar posse do que era de Deus. O próprio rei Davi, ele reconheceu o seu erro, e disse na palavra de Deus, pequei gravemente no que fiz. 2 Samuel 24, verso 10. Ele entendeu que havia deixado o orgulho vencer o coração. E aqui se cumpre o princípio espiritual de 2 Pedro 2,19. Aquele que se deixa vencer
ele se torna escravo daquilo que o venceu. Quando o homem se deixa dominar pela vaidade, ele se torna o servo do pecado, e o inimigo encontra espaço para agir. Por isso, esses dois textos eles não se contradizem. Eles se completam. Deus acendeu a sua ira. Ou seja, Deus ele permitiu o processo da correção. Satanás se levantou e foi o instrumento que executou a tentação. Davi foi provado e caiu, mas se arrependeu e foi restaurado. Essa palavra é uma palavra de muita edificação para as nossas vidas no dia de hoje. Deus ele continua soberano sobre todas as coisas. Quando o pecado cresce, ele pode permitir que o inimigo toque em certas áreas de nossa vida, não para nos destruir, mas para revelar o que precisa ser tratado. Assim como o fogo refina o ouro, as provas revelam o que precisam ser purificados dentro de cada um de nós. E muitos se perguntam nesse momento, por que Deus permitiu isso? Mas talvez a pergunta correta seria o seguinte: será que eu abri alguma brecha? Deus não tenta ninguém, mas prova. O diabo tenta, mas só age dentro do limite da permissão de Deus. E o homem, com seu livre-arbítrio, decide se vai permanecer firme na sua fé ou ceder ao seu orgulho. Davi ele aprendeu que o poder não está nos números, mas na dependência total do Senhor. E a Bíblia nos lembra: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos 20, verso 7. Essa mensagem é um alerta espiritual e uma revelação teológica. Deus acende a sua ira, ou seja, ele reage ao pecado e permite a correção. Satanás se levanta contra, ou seja, aproveita a brecha para atacar. E o homem escolhe se vai se humilhar ou se encher do seu orgulho. Que hoje nós aprendamos com o exemplo de Davi. Quando errar, arrependa-se. Quando cair, levanta-se. Quando for provado, permaneça fiel. Porque Deus não quer destruir você, Ele quer restaurar o seu coração. Se essa mensagem edificou a sua vida, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com todos os seus amigos e os irmãos em Cristo Jesus, porque a sua participação é fundamental para o crescimento deste canal. E assim a palavra de Deus alcança muito mais vidas.